Série de mensagens, a gente vai se basear no capítulo 8 de Romanos. Então, eu não quero que os irmãos leiam apenas o capítulo 8 de Romanos, leiam todo o livro de Romanos, mas nós, especificamente, estaremos usando o capítulo 8, onde Paulo fala de forma mais explícita sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na vida da igreja, na vida da comunidade, e por isso nós iremos basear nossa série de mensagens nesse capítulo, onde Paulo fala sobre o Espírito. E antes dele falar sobre o Espírito, a gente sabe que originalmente as cartas do apóstolo Paulo não foram divididas em capítulos, em versículos, não tinha essas notas, que a gente tem na nossa Bíblia aí, mas a gente pegando assim, lendo a carta aos Romanos, sem essa ordem de capítulos, versículos e sem esses temas que tem na Bíblia, a gente pode estabelecer que Paulo, de forma muito clara, ele estabelece na carta aos Romanos uma ordem daquilo que ele cria e daquilo que ele pregava. Você tem no capítulo de número 1, no início da carta aos Romanos, a necessidade do Evangelho. Por que o Evangelho é tão importante? E aí Paulo vai trabalhar todo um argumento, explicando que a humanidade, fora do povo de Israel, que não tinha a lei, que não tinha os profetas, essa humanidade, ela está contrária ao Criador. Deus criou o mundo para ele. Deus criou o mundo para que os seres humanos o glorificassem e o exaltassem. Mas infelizmente, por causa do pecado e daquilo que se pode ver, os seres humanos fazem exatamente ao contrário. Ao invés de adorar o Criador, eles adoram a criatura. Eles não têm o desejo de conhecer a Deus. Eles se entregam à dissolução. Eles têm amor pela mentira. Eles sufocam a justiça. Então, essa humanidade que originalmente foi criada para Deus, infelizmente, se afastou do propósito de Deus. Essa humanidade que está fora ali da perspectiva do povo de Israel. Só que Paulo também fala que o povo de Israel, o povo da lei, o povo que recebeu os profetas, o povo que Deus se manifestou de maneira poderosa, esse mesmo povo também está na mesma condição. Não é porque eles tinham a lei, não é porque eles tinham os profetas, que eles estavam numa vantagem sobre os demais. Não. O apóstolo Paulo encerra essa parte dizendo o seguinte, que toda a humanidade, escute bem, toda a humanidade está debaixo do pecado. Toda a humanidade. A lei de Deus encerrou todos debaixo do pecado. Seja judeu, seja gentil, seja grego, seja sábio, seja ignorante, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja brasileiro, seja japonês. Todos os seres humanos estão debaixo do pecado. É isso que Paulo trabalha e fala acerca do Evangelho em Romanos. E isso é interessante porque para Paulo, ou para o Evangelho, pecado não é um ato. Pecado é uma condição. É uma condição. Pecado não é um ato somente. O ato de pecar é porque o ser humano está debaixo da condição do pecado. Se nós não estivéssemos debaixo da condição do pecado, nós não pecaríamos. Não haveria necessidade de pecar. Nós pecamos porque a nossa condição, e aí Paulo universaliza isso, ele diz que todos estão debaixo do pecado, todos os seres humanos. Aquela pessoa que você olha, uma pessoa bacana aos seus olhos, moralmente falando, eticamente falando, ela está debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Os que têm uma boa família, os que têm uma família ruim, os que tiveram uma boa criação, os que não tiveram uma boa criação, os que tiveram condições financeiras, os que não têm condições financeiras, os políticos, os eleitores, todos estão debaixo da condição do pecado. E Paulo vai trabalhar isso na perspectiva do que ele fala em Romanos. E porque os seres humanos estão debaixo do pecado, se esses seres humanos se apresentarem diante de Deus nessa condição, eles serão condenados. É o que Paulo diz em Romanos. Se os seres humanos permanecerem nesse estado e nessa condição que eles estão, eles serão condenados. É isso que Paulo diz, porque a lei de Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, e a lei de Deus diz que toda boca esteja fechada e todo mundo seja calado diante de Deus, que por causa dessa situação condena a todos. Mas Paulo também trabalha em Romanos que Deus operou uma maneira de nos tirar da condição do pecado. E é interessante, antes de eu entrar no capítulo 8, é que para Paulo e para o Evangelho,
o ser humano, não basta o ser humano ser domesticado para Deus. Não basta o ser humano se autossujeitar ou se submeter a um conjunto de regras ou de leis, para que ele então obedeça a Deus e ele satisfaça a vontade de Deus. Para Paulo, a única maneira de tirar o homem da condição que ele se encontra não está no próprio homem. Não é o homem que se sai dessa condição, não é o homem que se tira dessa realidade, não é o homem que acorda de manhã e diz: eu vou sair debaixo do pecado. Não tem como. Paulo diz que Deus operou um plano que tem como testemunha a lei e os profetas, apontando para alguém, apontando para uma condição, para uma realidade que viria futura, e de que por meio dessa realidade Deus retiraria os homens dos seus pecados. Deus tiraria as pessoas da condição do pecado. E Paulo fala isso no capítulo de número 3, quando ele diz no versículo 23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele continua: sendo justificados por meio de Jesus Cristo. A parte que o Evangelho mostra é que a única forma do ser humano sair da sua condição pecaminosa é por meio do Senhor Jesus. Não existe outra maneira. Não há exceção, não há. Não existe outra forma. A única maneira do ser humano sair da condição que ele se encontra debaixo do pecado é através do Senhor Jesus. Aí Paulo continua: depois que esse ser humano é justificado, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 5, que ele se torna amigo de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Capítulo 5. Quando nós estávamos na condição de pecado, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos fadados à condenação. Deus está virado contra nós. Nós estávamos completamente numa condição terrível. Mas depois que nós fomos justificados em Jesus, o capítulo de número 3 fala disso, que a justificação veio por meio de Jesus. E o capítulo 5 fala que quando somos justificados, Deus passa a ser agora o nosso amigo, porque nós passamos a ter paz. A inimizade foi removida. Deus não quer mais me condenar. Deus não quer mais me levar para o inferno. E aí tem uma questão de muitos cristãos que pensam assim, que se eles fizerem alguma coisa errada, se eles pisarem fora do quadrado, a condição da salvação muda. Nós estamos aqui bem, nós não estamos pecando, o que o presbítero Augusto acabou de falar que é impossível. Mas na cabeça de alguns crentes funciona assim: ele não está pecando, e aí se ele pecar, se ele pisou fora do quadrado, então essa condição agora, porque ele fez isso, Deus agora o lança fora, ou Deus agora se irou com ele e quer destruí-lo. Se o plano de justificação fosse tão frágil assim, se fosse tão frágil assim, a morte de Jesus não valeu de nada. Porque lembrem, não é uma questão apenas de prática, é uma condição. Você estava debaixo das trevas, você estava morto nos seus delitos e pecados, você era guiado pelo príncipe da potestade do ar, você vivia na inimizade contra Deus, a sua mente se inclinava para o mal. Deus, com a sua bondade, misericórdia e poder a partir de Jesus Cristo, tirou você de uma condição, te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Você saiu do estado de inimizade para um estado de amizade, não só isso, para um estado de filiação. Você agora é filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia, amém. Se nós não tivermos essa segurança como igreja, nós nunca iremos amadurecer. Se a nossa vida cristã, ela é uma vida cristã condicionada por nós e não completamente descansada no que Jesus fez por nós, nós nunca alcançaremos a maturidade, porque sempre seremos crianças, fugindo do nosso pai. Sabe criança quando faz besteira e ela faz bobagem, e aí ela tenta se esconder do pai, e ela tenta se justificar, ou ela tenta esconder do ato errado que ela praticou, mais ou menos assim, porque ela acha que o pai vai se bater, o pai vai fazer alguma coisa contra ela, puni-la. Se a nossa relação com Deus se basear nisso, se for dessa mesma maneira, nós não entendemos absolutamente nada do que é o Evangelho.
O Evangelho é Deus estendendo a sua mão e nos arrancando com poder e força de uma realidade que a gente nunca poderia sair e nos colocando de graça por meio do seu amor em Jesus Cristo numa condição que nós nunca merecíamos. Você não vai merecer porque você vai se ajeitar. Você não merece porque você se tornou crente, porque você dizima, porque você passou a se vestir diferente, porque você deixou de beber, deixou de fumar, deixou de fazer certas coisas. Então você merece. E porque você merece, se você fizer de novo algo errado, Deus te tira. Não. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode crescer, você pode ter toda a sabedoria, você pode ajudar seus irmãos, você pode ser uma mulher usada por Deus, um homem usado por Deus, mas você nunca, jamais merecerá o que Deus fez por nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, mas eu quero que você entenda, porque se você não repousar a tua relação com Deus em segurança, você não conseguirá desfrutar. O diabo vai te enganar, as falsas heresias vão te enganar. Você será sempre uma pessoa que fica titubeando, cocheando entre dois pensamentos. Uma hora você está em Deus, outra hora você acha que Deus está contra você. A Bíblia claramente diz em Romanos capítulo 5, se nós formos justificados, nós temos paz. Aleluia. Com Deus, aleluia. Deus é o meu Pai, e quando eu estou nele, Deus é poderoso para me disciplinar. Ele pode me disciplinar. É lógico que Ele é meu Pai. Ele pode deixar fazer com que a coisa aconteça, mas sempre vai acontecer para o meu bem, porque Ele é o meu Pai e Ele cuida de mim. Amém. Amém, irmãos? Amém. Isso é o capítulo 5. No capítulo de número 6, o apóstolo Paulo fala o quê? Como é essa nova vida de justificado. Paulo vai dizer, depois que você for justificado, você vai viver pecando para que a graça aumente? Porque a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo diz, e aí nós iremos continuar pecando para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Como nós viveremos no pecado, nós que já morremos para o pecado? A condição de santidade não tem a ver inicialmente com atividades que nós praticamos, mas tem a ver com aquilo que nós cremos como a nova vida que Deus deu a nós. Que tipo de vida Jesus te deu? Jesus deu uma nova vida para nós, para a gente não mais viver debaixo da condição que vivíamos antes. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Nós ainda pecamos, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. Você entendeu, irmão? Amém. Quando nós estamos em Jesus, o pecado não tem domínio mais. Porque agora eu morri para o pecado e estou vivo para Cristo Jesus. Antes de Cristo Jesus, eu estava vivo para o pecado e morto para Cristo. Mas agora eu estou vivo para Deus em Cristo Jesus, morto para o pecado. Por isso o pecado não mais tem poder sobre mim. Isso não significa que eu não pratique pecado. Eu estou falando que o poder do pecado não está mais sobre mim, porque agora eu estou em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí Paulo vai trabalhar no capítulo 6 dizendo o seguinte, de que a nossa parte agora é nos oferecer. Ele diz isso no capítulo 6. Se agora eu sou de Cristo, para quem eu vou me oferecer? Eu vou me oferecer para o pecado de novo? Não. Se eu sou de Jesus, Ele é meu Senhor, agora eu me ofereço para Ele. Eu sou escravo dEle. Eu apresento o meu corpo, minha mente, meu coração para Ele, a fim de que Ele reine sobre mim. Eu sou escravo não mais do pecado, agora eu sou escravo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu sou um escravo voluntariamente. Porque se eu passei anos praticando e vivendo uma mentalidade, um coração segundo o pecado, agora eu ofereço a minha vida a Jesus para que Ele crie em mim uma mentalidade, um coração, afeições, desejos que estejam de acordo com o seu querer. Se você perguntar para mim, pastor, qual é a minha parte na santidade? Tem crente que pensa que ele se santifica. Quem santifica a gente é Deus. Quem santifica a gente é Jesus. Quem santifica a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior é Cristo. Qualquer santificação produzida por nós, ela não passa de mera aparência.
A verdadeira santificação, a verdadeira, a genuína, aquela que está de fato em nós, ela só pode ser produzida e operada pelo Senhor Jesus. Aleluia! Isso acontece quando nós nos oferecemos a Ele. Capítulo 6. Amém. Aí Paulo, no capítulo 7, ele fala, por isso que é necessário falar, ele fala sobre a questão da lei, mas eu vou destacar a luta contra o pecado. Paulo fala sobre a luta contra o pecado aqui. E o que Paulo fala no capítulo 7 é para preparar a gente para o capítulo 8. No capítulo 7, ele fala sobre a luta contra o pecado. E a luta contra o pecado para Paulo é necessariamente uma luta contra a lei. Ele vai dizer o seguinte: a lei de Deus é boa, a lei não é ruim, a lei é boa, a lei é perfeita, diz ele no versículo 12, capítulo 7. De fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei de Deus, ela é pura. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem deseja os pecadores, o que os pecadores são, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo de número 1. A lei de Deus é boa. Só que quando essa lei contrasta comigo, que sou homem pecador, ela gera em mim, produz em mim pecado. Quando a lei santa de Deus, ela reflete como a luz do sol em nós, e a gente passa a ter conhecimento da lei de Deus, ao invés da gente reconhecer e querer obedecer, o que acontece é que a nossa consciência, ela se inclina mais para desobedecer o que Deus disse, do que para obedecer o que Ele falou. Essa é a nossa realidade. A lei e o ser humano, é isso que é o pecado. É essa luta que Paulo fala no capítulo de número 7, esse embate. Deus tem a sua vontade, mas quando essa vontade ela é refletida em mim por meio da sua lei, o que ela gera em mim é desejos contrários a esse mesmo Deus. A lei diz: não cobiçarás, mas eu cobiço. A lei diz: não darás falso testemunho, mas eu minto. A lei diz: não adulterarás, mas eu me inclino ao adultério. Não roubarás, mas é isso que eu faço. A lei de Deus, ela é justa, ela é santa, porém, quando ela é refletida no ser humano, o que gera no ser humano é a percepção daqueles que são sinceros, de que nós somos totalmente pecadores. Totalmente. Por isso que Paulo fala no capítulo 7 que ele foi vendido. Ele diz: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Você e eu somos pecadores. Por quê? Porque quando a lei de Deus nos foi dada, nos foi concedida, ao invés de nós termos prazer em obedecê-la, infelizmente o que gera em nós é violência, é vingança, é raiva, é cobiça. Tudo que a lei condena, quando ela é refletida em nós, infelizmente o que gera dentro de nós. E não pense aqui comigo que o pecado, a quebra de mandamentos se dá só com a prática, fora do corpo, não. Quando você deseja, quando você pensa, quando você maquina, quando você idealiza, você já quebrou a lei de Deus. Por isso que o capítulo de número 7 mostra para nós, e eu quero dizer isso a você: não tem como vivermos uma vida agradável a Deus a partir de uma obediência à lei. Não tem como. Eu quero obedecer a Deus. Por isso, quando a gente evangeliza, eu pergunto assim para as pessoas: o que você pensa que Deus quer para a sua vida, para que você possa herdar a vida eterna? A maioria diz assim: Deus quer que eu obedeça. Deus quer que eu obedeça. Mas as pessoas pensam isso. Só que com a lei de Deus dada, ficou evidente para Deus e para a humanidade, para os que têm conhecimento da vontade de Deus, de que é impossível um ser humano nascido de mulher olhar para a lei de Deus e se submeter a obedecê-la e querer, a partir dessa obediência, alcançar a boa vontade de Deus. Deus nunca será glorificado, exaltado na vida de ninguém como uma pessoa que meramente quer se esforçar
para obedecer a sua lei. Porque quando nós queremos fazer isso, sabe o que gera em nós? Jactância, vanglória, orgulho. A gente acaba achando que nós somos melhores, porque nós nos esforçamos, nós merecemos. E Paulo capítulo 7 mostra claramente que quando a lei reflete em nós, o que gera em nós é o pecado. E ele vai dizer no capítulo 20, no versículo 24, capítulo 7, ele vai bradar e dizer assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Esse é o brado de um homem que está diante da lei de Deus. E ao olhar para a lei de Deus, ele olha para dentro dele. Ele olha para o coração, para a mente dele, para os atos dele, ele olha para a lei de Deus, e ele pensa consigo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu sei que a tua lei é boa, a tua lei é agradável, os teus mandamentos são santos e justos. Mas se eu, quando olho para eles, ou quando eles refletem em mim, o que vejo em mim é pecado, o que vejo em mim é inclinação para o mal, o que vejo em mim, minha consciência, é o mal. Quem poderá, fazer que nem o Chapolin, quem poderá nos defender? Aí vai dizer que graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia, que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ou seja, ele já apresenta um caminho agora. Agora veja comigo o capítulo de número 8, se você nunca entendeu, você vai entender agora. Ele diz assim: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é o Evangelho. Você vê em todo o capítulo 13 de Romanos, Paulo dizendo que a lei colocou todo mundo debaixo do pecado, que todo mundo está condenado diante de Deus, que ninguém pode ser aceito por Deus, ninguém pode herdar a vida eterna. Aí ele vem no capítulo 7 e mostra que nós estamos vendidos para o pecado, porque quando a lei de Deus reflete em nós, nós não temos condições de obedecer no nível que Deus quer. E aí ele começa a mostrar o seguinte, e ele se desespera: miserável homem que sou, quem vai poder me libertar do corpo dessa morte? E ele diz que Jesus é essa pessoa que pode libertá-lo. E aí ele começa o capítulo 8, verso 1, dizendo: agora não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a nossa garantia e confiança de que nós não seremos condenados, nós não somos condenados, pelo contrário, como disse o Senhor Jesus, aqueles que creem em mim já passaram da morte para a vida. Jesus falando no Evangelho de João, que Deus entregou a ele todo o juízo, e que aquele que acredita nas suas palavras nunca poderá ver a morte e não será condenado, porque a partir de Jesus Cristo nós somos salvos, nós somos justificados. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho, meu irmão, fala daquilo que é a mensagem da boa nova, de que Deus salva pecadores sem eles merecerem. A mensagem do Evangelho é de que essa mensagem ela é pregada, e quando ela é escutada por alguém que reconhece a sua condição pecaminosa, que percebe que não tem como escapar da ira de Deus, e aí ele escuta o Evangelho propondo para ele um caminho, uma alternativa de salvação, sem ele dar nada em troca. É isso mesmo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem. Eu vou proclamar uma mensagem para você de salvação e vou dizer 10 regras do que você tem que observar. Tem gente que prega o Evangelho assim: observe essas 10 regras. Se você fizer isso, você será salvo e acabou. Não. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é aquela mensagem que um homem sai correndo pelos montes e o povo está em agonia do outro lado. E ele sai correndo, e ele vai invadindo, vai subindo os montes, e vai passando porque ele tem uma boa nova para dar. E o povo está na expectativa de receber. E aquele homem vai correndo, aquele homem vai chegar lá, e quando ele chega na entrada da cidade, ele vai num lugar mais alto, e o povo quer ouvir o que ele tem para dizer, e aí ele brada, e ele fala com os pulmões bem forte, e ele grita, e ele proclama, e ele fala: vocês estão livres, nós vencemos a guerra, o nosso rei venceu, agora a nossa realidade mudou. É isso que é o Evangelho. Aleluia. Alguém fez algo por nós que nós não podíamos fazer.
E quando nós proclamamos isso no poder do Espírito Santo, isso transforma pessoas. Aleluia. Nós não nos tornamos crentes evangélicos para sermos escravizados pelo legalismo, pela falsa religiosidade. Somos crentes e temos que ser alegres, porque nós temos o Evangelho em nossas vidas. Nós fomos tirados das trevas para a luz. A gente era inimigo de Deus e agora nós somos amigos de Deus. A gente tinha pecado, a gente tinha dívida, e essa dívida foi rasgada na cruz do Calvário. Aleluia. O diabo não pode fazer absolutamente nada, porque Paulo abre o capítulo 8 dizendo: portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira condição em relação ao Espírito Santo, você tem que se considerar pela fé uma pessoa que não tem nada. Você não está devendo nada para Deus. Aleluia. Você entende, irmão? Alguém já ficou devendo assim uma dívida que você não pode pagar? É cruel, é loucura. Você dorme, você não consegue dormir, na verdade. Você pensa, você pede, você vai. Dívida é um negócio que é complicado. Só que o Evangelho propõe e diz a nós, por isso que não há condenação mais, que Deus pegou tudo que a gente devia para Ele. Aleluia. E Ele rasgou. Aleluia. Onde foi que Ele rasgou, pastor? Lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses. Aleluia. O escrito de dívida que nos era contrário nas suas ordenanças, Ele rasgou na cruz do Calvário. Aleluia. O diabo pode querer vir me acusar. O diabo pode querer vir falar: tu fez isso, tu fez aquilo outro. Mas não passam de mentiras para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a minha questão não é com Satanás, não é com o demônio, não é com homens. A minha questão é com Deus. É com Ele, o justo juiz. E se Ele me libertou, e Ele me salvou, e Ele rasgou a minha dívida, então eu tenho que bradar, eu tenho que me alegrar, eu tenho que glorificar, eu tenho que andar de cabeça erguida, vivendo uma nova vida, porque agora em Cristo Jesus não há mais condenação para aqueles que estão nele. Aleluia. Eu gosto da linguagem do apóstolo Paulo, porque é uma linguagem que não fala de uma perspectiva de uma religião vazia, seca. Ele fala de uma pessoa, os que estão em Jesus. Os que estavam lá no Highflex na época, eu preguei uma mensagem sobre o único homem que agradou a Deus, Jesus. Nenhum homem na terra, não houve nem haverá, que vai agradar a Deus. Mas quando Jesus foi batizado por João Batista, o céu se rasgou e uma voz saiu de lá e disse: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Amém. Aleluia. Eu estava dizendo: é nele que eu me regozijo, é nele que eu me alegro, é ele que satisfaz as minhas exigências, é ele que cumpre a minha vontade. Aleluia. E se eu estou em Jesus, esse texto de Paulo se cumpre: nenhuma condenação há para aqueles que estão agarradinhos, apegados. Aleluia. Eu estou nele, e por eu estar nele, aleluia, a justiça dele me cobre diante do Pai, e eu não tenho mais condenação. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado. Durma-se com um barulho desse. Aleluia. Aí, aleluia. Versículo 2. Agora vem a consequência da perspectiva do Espírito. Aleluia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo contrasta duas leis aqui. Duas leis. Ele vai falar a lei do Espírito de vida. Porque eu estou em Jesus. Eu estou em Jesus. O que que Jesus faz por mim? Ele me dá o Espírito. O Espírito vem habitar em mim. Aleluia. A minha relação com Jesus, ela é muito mais do que uma relação com a Bíblia. Eu quero que você entenda isso. Tem crente que diz assim: eu estou em Cristo porque eu estou na Bíblia. Eu estou em Cristo porque eu conheço toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não, meu irmão, não.
A nossa relação com Jesus é uma relação agora interligada. O Filho está no Pai e agrada ao Pai. Nós estamos no Filho, e porque nós estamos no Filho, o Filho nos deu o seu Espírito. Aleluia. O Espírito está na igreja. Aleluia. O Espírito está na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo fala da lei do Espírito de vida. Me libertou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? É a que eu falei para vocês no começo. A lei de Deus é justa, mas quando ela reflete em mim, ela gera morte, ela gera culpa, ela gera dor, ela gera sofrimento e incapacidade de viver uma vida agradável a Deus. Mas agora, porque eu estou em Cristo Jesus, foi tirada a lei da morte, a lei que me condenava, a lei que dizia: tu não pode, não tem como, tu está completamente perdido. Foi substituída por uma outra lei, a lei do Espírito de vida. Aleluia. Que vem habitar em mim agora. A lei do Espírito de vida tirou a lei do pecado e da morte e me deu agora uma outra lei para que eu viva. Qual é a lei que o crente agora vive? A lei do Espírito de vida. Essa é a sua lei agora. Não é uma lei que é escrita em parede, que é escrita em livro, não. Sabe onde é escrita essa lei? É escrita nas tábuas do teu coração. Aleluia. Como Deus falou ao profeta Ezequiel que nos últimos dias, Aleluia, na restauração de Israel, o povo não teria mais a lei escrita nos umbrais das suas portas, nas suas roupas, para que pudessem lembrar de Deus. Não, Deus agora trocaria o coração de pedra e daria um coração de carne. Agora a lei de Deus e a vontade de Deus seria escrita no interior dos homens, não mais nas tábuas das pedras, mas agora no interior, no coração, no interior daqueles que creem em Jesus. Aleluia. Amém. A nossa comunidade precisa ser uma comunidade centrada em Jesus e que prova da lei do Espírito de vida. Amém. A lei que deve permear nossa vida e nossas relações. Não é a lei de Moisés, não. A lei que condena, a lei que mata, a lei que divide, a lei que coloca uns como santos e outros como pecadores. Não. A lei que deve permear e que deve estar na comunidade de Cristo Jesus é a lei do Espírito de vida. E essa lei está em nós, porque nos foi dado o Espírito Santo. Aí ele diz aqui, versículo 3: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, versículo 3? Você lembra do capítulo 7? A lei tem as suas exigências. A alma que pecar, essa morrerá. Os mandamentos, a lei de Deus, as exigências que ela faz. Só que a lei foi incapaz de salvar as pessoas. Pela lei ninguém será justificado, ninguém será salvo, porque a lei, contrastando com a carne, com a nossa carne, e aqui carne é a nossa inclinação, o que ela gera é pecado. O que a lei refletida na carne, o que ela gera é mais iniquidade. Mas aí Paulo diz o seguinte, veja comigo no texto, e nunca mais se esqueça, por favor, não se esqueça desse texto, não se esqueça. Versículo 3: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Deus o fez. Só isso aqui era motivo de você dar um glória a Deus. Aleluia. Porque isso é o Evangelho. A lei estava enfraquecida pela carne, incapaz de salvar. Mas aquilo que a lei não podia fazer, Deus o fez. Glória a Deus. Deus o fez.
Deus estabeleceu um plano. Meu Deus, como tu é lindo e maravilhoso. Ele olhou para nós, seres enfraquecidos, acabados, mortos, sem acesso a Ele, com a vida toda destroçada, quer seja a vida familiar, a vida sentimental, o coração, as inclinações, os pecados que você já cometeu até hoje, as maldades que você já fez, as injustiças que você já praticou, as coisas que você já pensou em fazer, talvez não praticou, mas que subiram diante de Deus, tudo que você já realizou nessa vida, de coisas ocultas, que o seu pai descobriu, que o seu pai não soube, que o seu marido soube, que sua esposa não soube, que o seu amigo soube ou não, tudo que você já fez, tudo que você praticou, tudo que você realizou de maldade, de pecado, de iniquidade, isso tudo era ressaltado pela lei de Deus. A lei de Deus diz não, e a gente faz. A lei de Deus diz você não pode, e a gente vai e faz. Só que aí Deus enviou um que olhou para a lei de Deus e disse assim: eu vou cumprir a tua lei, eu vou sujeitar a minha vida e vou obedecer a tua vontade plenamente. Eu vou viver de uma maneira que nenhum deles pode viver, e eu vou viver isso na semelhança da carne, porque eu vou me fazer homem, vou nascer de uma mulher, vou viver como eles, vou comer, vou beber, vou sentir sede, vou sentir medo, vou sangrar, vou suar, vou passar pelos meses, passar pelos anos, vou experimentar da morte como eles. Só que com uma diferença: eu vou viver como nenhum deles poderia viver. Eu vou fazer o que eles não podem fazer. Lembra da cena lá de Davi e Golias? Você lembra? No vale. E aí os filisteus propuseram um desafio e disseram assim: aqui tem o nosso gigante Golias. E aí o povo de Israel estava do outro lado e tinha um vale entre eles. E aí o gigante Golias zombava do exército de Israel e dizia: se você tiver um guerreiro, mande lutar comigo aqui. A gente vai lutar no vale. Quem vencer o exército derrotado vai se curvar. Seria uma batalha, não precisa ninguém brigar, só nós dois. Quem vencer, o exército derrotado se dobra e vocês conquistam o reino. E aí Golias zombava e ninguém se apresentava. A Bíblia diz que os soldados de Israel ficaram com medo. Aí apresentou-se Davi. Davi disse: eu vou lutar contra ele. Falou para o rei Saul. E aí Davi desce o vale. Sei que tem muitos pregadores que pregam dizendo que Golias é os problemas, é a luta que você enfrenta, que você tem que vencer o Golias, tem que ter fé para vencer Golias. Só que a ilustração, ela vai para mais do que isso, para nós entendermos o que significa o fato de Paulo estar dizendo que o que era impossível, Deus o fez enviando o seu próprio filho. Lá está Golias, gigante. E lá vem Davi, decide enfrentar o gigante no vale. Davi vence o gigante. O gigante tomba. Quando o gigante caiu, o exército dos filisteus caíram também. Israel foi vitoriosa. Todo o exército, todos os soldados de Israel receberam a vitória. Mas eles lutaram? Não. Quem foi que lutou? Davi. Quem foi que desceu no vale? Davi. A semelhança disso é a semelhança do nosso Senhor Jesus. Foi Jesus que desceu no vale. Foi Jesus que olhou para a lei de Deus e disse: eu vou cumpri-la. Foi Jesus que olhou para a lei de Deus: eu vou vivê-la. Foi Jesus que disse: eu vou cumprir a lei, vou levar a lei a sério, vou cumprir, obedecer e fazer o que Moisés não fez, o que Elias não fez, o que Davi não fez, o que nenhum dos profetas fizeram, o que Noé não fez, o que Jó não fez, ninguém fez. Eu vou viver arduamente a tua vontade. E é o que Paulo está dizendo no capítulo número 8, versículo 3. Deus enviou seu Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E o que foi que ele fez? Ele condenou o pecado na carne. Aleluia. Quando Jesus subiu na cruz, aleluia, não foi um maldito ladrão, homicida, cobiçoso, injusto. Não. Quem estava na cruz era um homem justo, era um homem santo,
é um homem que não pecou em nada, não pecou em palavras, não pecou em práticas, não pecou em pensamento, não quebrou a lei de Deus, viveu para Deus plenamente. Quem estava morrendo na cruz não era um homem que foi condenado por algum ato, como disse o próprio ladrão da cruz. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí nenhum mal fez. Testemunhado por Pôncio Pilatos, ele disse: vocês querem crucificar esse homem? Eu não vejo nenhuma maldade nele. O que foi que ele fez? Declarando publicamente que Jesus estava morrendo de maneira injusta. Mas a prova é Deus, que esse homem puro, santo, como nunca houve e nunca haverá, não morresse por ele, mas morresse por nós. Aleluia. 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 Louvado. Por isso ele condenou o pecado na carne, para que quando eu me achegasse a Deus por meio da cruz de Jesus Cristo, Deus olhasse para mim e dissesse: por eu haver crido no Senhor, teus pecados são perdoados, Rogério. Eu estou rasgando o escrito de dívida que te era contrário contra mim. Eu era teu inimigo, tu era meu inimigo, agora nós somos amigos, porque o meu filho deu a sua vida por você. A justiça dele te cobre, a justiça dele, o sangue dele te purifica e te permite e abre a porta para que você entre na minha presença, sem nenhuma culpa, Aleluia. sem nada para me acusar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas pastor, onde é que entra o Espírito? Para terminar, o texto diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe nenhum outro ser que torna a obra de Cristo, não existe nenhum outro ser que torna os méritos de Cristo, a grandeza do que Jesus fez, de maneira experimental, senão o Espírito Santo. Uma coisa é ler, uma coisa é você ouvir eu pregando aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o único que pode te levar a experimentar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O único que pode levar qualquer pessoa a estar cega e de repente os olhos se abrirem e ela dizer: eu estou vendo o que eu nunca vi, eu estou entendendo, minha mente foi iluminada, falaram tanto, agora eu estou entendendo. Quem abriu a tua mente não foi o pastor Rogério, quem abriu a tua mente não foi ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito atuante na igreja, operando em nós, porque Jesus fez a obra, está consumado, a obra foi realizada, tudo que Jesus veio para conquistar, Ele conquistou. Agora é hora da gente experimentar, agora é da gente sentar na mesa e comer a comida que nos já está preparada, e o único que nos permite fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho orado ao Senhor e disse: Senhor, eu quero que a comunidade cresça pelo Espírito, eu quero que o Teu Espírito Santo sopre. Não quero que a igreja cresça, que ela incha, por qualquer motivo que seja, por estrutura, por renome, por personalidade, por pregação. Eu quero que o Senhor faça a sua igreja crescer, porque o Espírito está operando, está atuando, está fazendo coisas que nós não temos como fazer. O Espírito. Aleluia. A Bíblia fala no capítulo de número 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus e a terra era sem forma e era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aquele texto pairava ali significa que o Espírito estava dando a capacidade, a ação, o poder. Deus falava a palavra e o Espírito fazia com que acontecesse. Deus disse: haja luz, e o Espírito fazia com que acontecesse. Esse é o papel dele. O Espírito Santo de Deus é aquele que faz as coisas acontecerem. Deus já deu a obra, Deus já fez a obra da redenção em Jesus Cristo. O Senhor Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O nome dele é o único nome que pode salvar as pessoas. Mas como isso se torna real? Como que nós podemos provar de um crescimento no grupo de crescimento? Como nós podemos provar de um crescimento na igreja? Como que eu posso ser um ganhador de almas no meu serviço, na minha família? Como que eu posso ser útil para que aquilo que eu falo se torne real na vida das pessoas? Meu irmão, precisamos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo não tem a ver com o que falar bonito, com uma oratória bem rebuscada, com ter muitos estudos ou ter muitos diplomas. O Espírito Santo tem a ver com simplicidade, humildade, quebrantamento, dependência. Você reconhecer que precisa de uma vida guiada pelo Espírito Santo.
Irmãos, a vida cristã é uma vida no Espírito. Se a gente não vive no Espírito, nós podemos ser profundos estudiosos da Bíblia, nós podemos ser pessoas de oração, mas a vida que não é vivida no Espírito é uma vida fora, completamente fora daquilo que Deus propõe para a sua igreja. Nessa primeira mensagem que eu quero dar a vocês, sobre essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo é dado porque nós não temos mais nenhuma condenação sobre nós, porque Jesus operou e morreu na cruz, e por isso nós podemos receber o Espírito. O Espírito Santo que operava na vida dos profetas, o mesmo Espírito que operou na vida de Moisés, é o mesmo Espírito que vem habitar na vida de todos aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus tira a culpa, Jesus tira a condenação, Jesus tira a dívida, e agora o Espírito repousa sobre mim. Quem vive uma vida no Espírito não vive uma vida cristã presa ao passado. Não vive. A vida é vivida em Cristo Jesus. Porque agora, em Cristo Jesus, tudo se fez novo. É vida nova. Não há mais condenação, não há mais murmuração, não há mais infelicidade, não há mais culpar pessoas, não há mais culpar o passado, a sua história. Você está em Cristo Jesus, Jesus te deu nova vida. O teu passado passou, a tua vida angustiada, triste, sem sentido, sem propósito, se foi. Agora te é oferecido uma nova vida, uma vida vivida na real realidade do que é viver. É viver em Cristo Jesus, para a glória de Deus. O Espírito vem operar em você, não para você agora ficar apontando o seu dedo para as pessoas, ficar falando de que você faz isso e os outros não fazem. Vida no Espírito é vida de paz, é vida de amor, é vida de servir, é vida de reconciliação, é vida de se dedicar às pessoas, é vida nova. O Espírito está apontando para isso. É por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo de número 5 sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, bondade. É isso que o Espírito produz. Somos chamados agora a viver uma nova vida. Aleluia. E para isso existe a igreja, para que a gente viva essa nova vida. Isso aqui não pode ser conto da carochinha e nem conversa de pregador, tem que ser real. Por isso você precisa da igreja, e a igreja precisa de você. Viver uma vida intensa na comunidade. Porque nós não estamos aqui para ficar vindo de culto a culto e esperar Jesus voltar para a gente entrar no céu. Não. Nós estamos aqui para viver a nova vida que Jesus Cristo nos deu. Nós estamos aqui para viver intensamente, deixar desabrochar e deixar morrer a velha criatura e deixar viver a nova vida que Jesus nos deu. Nós não estamos aqui para agradar o pastor, nós não estamos aqui para levantar uma bandeira, nós estamos aqui para viver a nova vida que Jesus nos deu. A vida de paz. Aleluia. Vida onde a morte, ela não mais é temida por mim. Vida onde o dinheiro não é mais meu Senhor. Vida onde as coisas desse mundo, ainda que eu prove, ainda que eu use, eles não são aquilo que verdadeiramente é a essência da minha vida. A nova vida é assim. Jesus nos chamou para viver lá. Amém. E pastor, como é que eu vivo? Eu vou me disciplinar. Vou passar agora a fazer uma opção de coisa. Não vou fazer isso, não faço aquilo, me privo daquilo, não gosto daquilo, não posso ir no restaurante como muita gente faz, não posso. Não é nada disso. Isso aí vai te levar só para cá. Não é nada disso não. Me afasto dos meus parentes que não são crentes, então eu vou me refugiar só na igreja, vou passar minha vida toda orando, jejuando, lendo Bíblia, porque eu vou viver a nova vida. Não! A nova vida é vivida na vida. A nova vida em Jesus é vivida nas relações, nos embates, nas derrotas, nas dificuldades.
nos relacionamentos que não dão certo, nas dificuldades que você passa, demonstrando as suas fraquezas e o outro também demonstrando as dele. É perdoando e sendo perdoado, é amando e sendo amado, é servindo e sendo servido, é vivendo o sacrifício e se dedicando para que você tenha coragem. Muita gente não tem coragem de dizer: eu sou de Jesus e eu vou viver a nova vida que Ele me deu. Não tenho medo de nada, não tenho medo de decepção, não tenho medo de sofrimento. Eu vou andar pelo caminho que Jesus traçou para mim. Eu vou viver a nova vida que Ele tem me dado, vida de paz, vida de amor. Eu vou espalhar o perdão de Cristo, eu vou espalhar o amor de Cristo, eu vou espalhar a reconciliação em Cristo Jesus. Vou viver para a glória dele, porque agora Ele me deu uma nova vida, não uma vida religiosa, mas uma vida nova. O homem velho se passou, eis que tudo se fez novo na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Irmão Ricardo, vem aqui, venha louvar o Senhor. Nós vamos já ceiar. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Entregue-se ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Entregue-se. Se você não fez isso ainda na sua vida, faça isso agora. Diga para ele assim: Espírito Santo, eu sei que ora muito não te impressiona, Espírito Santo. Lê muito a Bíblia não te impressiona. O diabo sabe as Escrituras como ninguém. Fazendo bem não te impressiona. Cantar louvores não te impressiona. Não. Ser pastor não te impressiona. Espírito Santo, eu sei que a única coisa que te impressiona é um homem que depende de ti e diz assim: eu não sei viver Cristo Jesus se não for pelo Espírito. Aleluia. Eu não sei fazer a vontade de Deus se não em Cristo Jesus, através do seu Espírito. Espírito Santo de Deus que está na terra, o Consolador. Como Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos, eu mandarei o Consolador, Ele estará para sempre com vocês. Ele vos guiará, Ele vos ensinará, Ele vos fará lembrar, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Aleluia. É Ele que nos reveste de capacidade da gente falar de uma maneira. Nos ajuda a servir a Cristo. Essa semana você veio com um pastor e ele disse que ele se converteu assim. Ele andava com um rapaz, o rapaz não tinha muito conhecimento, ele tinha mais conhecimento que esse rapaz, mas o rapaz era crente. E um dia o rapaz sentou com ele e apresentou Cristo para ele. E ele ficou olhando para aquele rapaz assim, ele dizia no seu coração, ele falando para mim: como é que esse homem sabe tudo isso? Ele é tão ignorante. Eu conheço ele é um homem de letras. E ele dizia para ele: de onde vem essa sabedoria? De onde vem essa compreensão? De onde vem essa ousadia? Ele falando, hoje ele sabe, aquilo vinha do Espírito. O Espírito Santo usando aquele homem, até o ponto que ele foi e se converteu a Cristo Jesus. Aleluia. É o Espírito Santo que nos capacita, irmãos. Aleluia. Para ganharmos almas para Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo nós somos impotentes. A gente pode falar bonito, mas a gente não vai alcançar nada. Mas o Espírito Santo, quando usa a gente, o Espírito Santo, quando usou Estevão, está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos, vieram os doutores da lei, vieram os homens letrados, tentaram resistir Estevão, e o texto diz que eles não conseguiam resisti-lo por causa da sabedoria com que ele falava. Aleluia. O Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Deus está atrás de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que sejam capazes de falar e de viver de uma maneira diferente. Aleluia. E a gente começa demonstrando para Deus que nós não temos capacidade. Aleluia. Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor, que tu comprou com o teu próprio sangue. Estamos aqui, Senhor, para te pedir: faz dessa comunidade uma comunidade do Espírito. Aleluia. Age pelo teu Espírito Santo nas vidas dos meus irmãos. Aleluia. Faz eles verem coisas que eles nunca viram, entenderem coisas que eles nunca entenderam. Abre os olhos dos cegos dessa comunidade para que eles vejam, Senhor. Ó Deus da iluminação, meu Pai. Aleluia. Para que eles entendam e vejam que o Senhor Jesus é o Salvador. Aleluia. Que não é por força nem por violência. Que não é, Senhor, uma obrigação de servir. Não é uma religião. Não é um encontro marcado de domingo a domingo, não. Mas é uma nova vida que o Senhor produz por meio de Cristo através do Espírito. Nessa noite, Senhor, eu te peço,
Move as águas. Aleluia. Sopra, Senhor. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Seja sobre a igreja, Espírito de Deus. Seja sobre a igreja, não para produzir doidice, não para produzir carnalidade, não, para produzir aquilo que Jesus falou que tu faria. Nos ensina, nos guia, nos convença, nos reveste, nos capacita, nos conduza. Gera em nós os frutos, ou o fruto do Senhor em nós. Nos faz pessoas longânimas, pessoas alegres, pessoas amorosas, pessoas da paz. Pelo teu Espírito, gera em nós. Tira essa amargura, tira essa tristeza que invade a alma do meu irmão e o atormenta. Tira essas confusões da mente dos meus irmãos. Aleluia. Tira esse espírito de timidez. Aleluia. Nós recebemos o espírito de ousadia, Aleluia. não de medo, não de medo. Espírito de ousadia, o Espírito de Deus está sobre nós para realizarmos grandes coisas para o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo pode usar a sua vida, meu irmão. Aleluia. O Espírito Santo vai tomar você e te tornar uma pessoa influente lá onde você está, e através da tua vida chama muitos para Cristo Jesus. Aleluia. Se você fizer e você quiser isso, é o que Deus vai fazer através da tua vida. Aleluia. Aleluia. Louve ao Senhor, exalte o Senhor. Eu te apresento esses elementos, Senhor, o pão e o vinho, diante de Ti, para que nós possamos ceiar essa noite. Aqueles que estão contigo, são batizados em Teu nome, eu apresento os elementos, em nome de Jesus. Irmão Agostinho, irmão Joaquim, pode entregar os elementos, distribuir aos irmãos, enquanto nosso irmão Ricardo vai louvar. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor. Em espírito, Aleluia. em verdade, te adoramos, Aleluia. te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Aleluia. Num dos discursos mais difíceis de aceitar de Jesus, lá no Evangelho de João, Jesus falou assim para a multidão que o seguia e seus discípulos: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. É necessário comer da minha carne, é necessário beber do meu sangue. E aí o texto diz que eles se escandalizaram, disseram: como alguém pode comer da sua carne, como alguém pode beber do seu sangue? O texto diz que muitos discípulos o abandonaram depois desse discurso. Eles estavam olhando para Jesus como um mero mestre, rabino, que seguia os seus ensinamentos ali. Mas Jesus chega nesse momento
E ele fala que a relação dos discípulos com ele vai muito além disso. Não é só ensino, ouvir Jesus falar e eu submeter-me aos seus ensinamentos. Não. É uma relação muito mais profunda. É uma relação que ela é ilustrada pelo comer do pão e pelo beber da água. Você já comeu quando você estava com muita fome? Eu não estou falando de comer rotineiramente, estou falando com fome mesmo. E aí apresenta um prato para você. Você com sede, muita sede, e você tem agora a oportunidade de saciar a sua sede. É isso que Jesus está dizendo. Quem devora Ele, quem sacia a sua sede com Ele, quem tem Jesus de uma maneira onde a alma, o coração, as vontades, as afeições são tocadas. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para os loucos que ousam dizer o seguinte: Jesus, eu não vivo sem Ti. A vida não tem sentido sem o Senhor. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter prazer, eu posso ter fama, mas se Tu não estiver comigo, nada disso tem sentido, Senhor. Aleluia. Tu és o pão, Tu és a água da vida. A nossa relação com Jesus não é uma relação de uso do Senhor, mas é uma relação de dependência do Senhor. Dependência. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele reuniu seus discípulos, diz o texto. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que será dado em favor de muitos. Jesus deu a sua vida. Olha o nível da relação de Jesus. O que Jesus já fez por nós. Ele deu a sua vida por mim. Aleluia. Ele ofereceu a sua vida por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Louvado seja aleluia. Ele se deu por mim e por você. Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele entregou a sua vida por você e por mim. E nessa noite nós celebramos isso, comendo pão, tomando cálice. Eu convido a você, comei dele todos. Por semelhante modo, tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Meu Deus. Sentado na mesa com aqueles 12 discípulos, ele pega o cálice de vinho e diz: isso aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado para a remissão dos pecados. Aleluia. Oh Jesus, graças eu te dou nessa noite, Senhor, por estar aqui ceando com os meus irmãos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E nos torna aceitáveis diante de Deus. Oh, Jesus. Aleluia. E é isso que garante a nossa entrada no reino de Deus. Louvado seja teu nome. O fato de Jesus ter nos lavado no seu sangue. Não mais sangue de bodes, de touros, mas o sangue do Filho de Deus derramado no Calvário. Aleluia. Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice do meu sangue, derramada, aliança no meu sangue, derramada em favor de muitos. Por isso, Igreja do Senhor, aliança em Cristo, bebei dele todos. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Bendito seja teu nome, Senhor. Ah, Senhor. Santos. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Aumenta o número daqueles, ó Deus, que tiveram seus olhos abertos, daqueles que não vivem mais na lei da morte, do pecado e da morte, mas agora vivem na lei do Espírito de vida. Aleluia. Liberta as pessoas, Senhor. Em nome de Esse mundo, Senhor, sem Ti, está completamente perdido. Mas o Senhor deixou a sua igreja aqui. Por isso eu te peço, os meus irmãos que aqui estão, eles são os pregadores, eles são as pessoas que ensinam, vão ensinar outros. Não na força da sua capacidade, na sua inteligência, mas na força do Teu Espírito Santo.
Aumenta o número de pessoas, ó Deus, que se congregam aqui, não para a glória nossa, não, mas para que eles possam desfrutar da nova vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Aumenta o número de irmãos e vai fazendo crescer o número na comunidade. Vai acrescentando dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Abre portas para que nós possamos pregar o Evangelho. Que vários lares se abram, ó Deus, para nós, a fim de ensinarmos o caminho e assim o Senhor possa ser glorificado. Desfaz, ó Deus, o poder do diabo e dos demônios que querem impedir o avanço do Evangelho. A aliança em Cristo aqui está, Senhor, te pedimos. Queremos ser uma igreja influente nessa região, não influente no dinheiro nem na estrutura. Queremos ser influentes no progresso do Evangelho. Queremos que o Evangelho cresça, seja pregado, anunciado. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos capacita para esta obra, cada um irmão, que possamos não ficar presos em nós mesmos, ó Deus, mas temos uma comunidade de amor para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode sentar.